Oi, crianças, vamos lá, tá? Aula de geografia de hoje, tá certo? Para completar o assunto da semana retrasada, se eu não me engano, tá bem? É porque semana passada a gente teve feriado, não foi? Aí terminou não vendo geografia, tá? A última coisa que a gente viu em geografia foi sobre o protocolo de Kyoto, vocês estão lembrados, né? Então, a gente hoje vai entrar na atividade industrial na Europa Ocidental, tá? A gente já viu que a Europa ela é dividida em partes, né? Meridional, setentrional, ocidental. Então, a parte que a gente vai ver hoje, tá? É a parte, né, da atividade industrial nessa área aqui, ó, na área da Europa Ocidental. Por que, professora, a senhora vai falar justamente dessa área? Porque ela é a parte, tá? Como eu botei aqui, ó, ela é a parte mais desenvolvida de todo o continente, tá? É lá onde a gente vai encontrar os países, tá certo, que possuem maior atividade industrial, né? A gente viu também que esses países, né, na aula retrasada, que a gente estava falando quase nesse instante, a gente viu que esses países, além de eles serem bastante industrializados, eles também têm, vamos dizer assim, grande número de recursos minerais, né? Na questão do petróleo, na questão do gás natural, né? De usinas, né? Não voltadas para hidrelétrica, mas a termoelétrica, né? Porque lá eles têm essa dificuldade, né? Porque os rios eles são na grande maioria de navegação, né? Então eles não têm rios com potencial para produzir energia, né? Então eles utilizam a energia termoelétrica, né? Já tem países que estão começando a utilizar outros tipos de energia, né? Que a gente já comentou isso aqui também nas aulas passadas. Só que hoje a gente vai para a área industrial, tá? Saindo um pouquinho de recurso mineral, vai para a área industrial. Então, voltando, tá? Recapitulando, essa parte da Europa que é mais desenvolvida na questão industrial é a Europa Ocidental, tá? Então a gente vai ver que nessa parte, tá certo, da Europa Ocidental, sendo ela mais industrializada, né? A gente vai ter três grandes potências, tá, industriais, né? Que são elas: a Alemanha, a França e o Reino Unido, tá bem? Como eu botei aqui, ó, Alemanha, França e Reino Unido. Somente, professora, não. Essas são as três grandes. Mas a gente vai ter outros países, tá certo? Considerados secundários, que também vão ter sua grande importância, tá? Que são esses aqui, ó. Eu botei até aqui, tá certo? Ó. A Áustria, Suíça, a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo e Irlanda. Eles também têm, tá, seu potencial, né, bastante elevado. Então eles são considerados aqui, ó, países de industrialização bastante elevada, né? E esses países aqui também, além de ter um nível de industrialização bastante elevado, não se compara, presta atenção, não se compara a esses três aqui não, tá? Esses três aqui são as potências, tá? Mas além deles terem nível de industrialização elevado, eles também vão ter um grande número de empresas transnacionais, tá bem? Isso vai gerar o quê? Por que é importante esses países aqui têm empresas transnacionais? Porque elas passam a controlar parte, tá, da produção industrial, tá, no mundo, né? Então, vamos dizer assim que além de ter um nível de industrialização elevado, eles também possuem um grande número de empresas transnacionais, que isso para eles, tá, vai gerar, né, um certo controle aí na produção mundial, né? Os outros países passam vamos dizer assim, a depender, tá, industrialmente falando, desses países aqui, tá bem? Vamos lá, tá bem? O que é que eu quero dizer com isso para quem ainda não está entendendo o que é que eu estou falando? Veja só, seria ruim a nível de transnacional, tá? Seria ruim se a gente não tivesse um McDonald's, né? Se a gente já tivesse acostumado com ele e de repente, tá certo, não pudesse mais ter, né? A Coca-Cola também, né? Então isso causaria um problema sério para algumas pessoas aqui no Brasil, vamos dizer assim, tá? Então a gente tá falando de indústria, né? Mas a gente também tá falando vamos dizer, dessa dependência que alguns países vão ter em relação às transnacionais, tá certo? Então vamos lá. Por isso que há essa questão do controle, tá bem?
Agora a gente vai entrar, tá bem, nesses países aqui, ó, devagarzinho, tá? A gente vai falar devagar da Alemanha, da França e do Reino Unido, né? Hoje a gente só vai ficar com a Alemanha, porque se eu for falar da França e do Reino Unido de uma vez só, vai confundir a cabeça de vocês. Então hoje a gente só vai entrar na Alemanha, tá? Então a gente vai para as principais áreas e as produções industriais somente da Alemanha, tá? Então vê bem. O que eu começo a dizer hoje é o seguinte, tá? Que a atividade industrial na Alemanha, ela vai apresentar grande diversidade. O que eu quero dizer com isso? É que a Alemanha ela não vai trabalhar somente com um tipo de produto, tá? Ela vai trabalhar com a diversidade. Principalmente essa diversidade, ela está voltada para o campo da alta tecnologia, tá bem? Até mesmo porque a gente já está começando aqui, né, a aula falando que eles são potências industriais. Então, se eu for começar ali com uma tecnologia muito baixa, não vai rolar. Então, eles investem bastante, tá certo, na alta tecnologia. E os campos, né, os setores que eles direcionam isso aí são esses aqui, tá? A telecomunicação, na computação, né? O que é que eu quero dizer para quem também não está entendendo? Que como eles investem, tá certo, tecnologia pesada, então vamos dizer que os melhores computadores, tá, a melhor, vamos dizer, os melhores aparelhos na questão da telecomunicação são inventados, tá certo, ou são originados lá, tá, depois eles são espalhados para o resto do mundo, tá certo? Então vê só, telecomunicação, computação, produção farmacêutica, tá? A nível de remédio, né? Automobilístico, tá certo? Vamos dizer assim, carros importados, né? De grande nome, vamos dizer assim, as empresas estão lá, tá bem? Alimentícia e outros setores também, né? Como a questão vamos dizer, de roupa, de calçado, tá? Mas as mais importantes estão esse aqui, ó. São os que eles investem em tecnologia pesada, tá bem? Vê só, já que a gente tá falando, tá, que a Alemanha tem uma grande diversidade industrial, né, que não investe apenas num tipo de indústria, e sim em vários, a gente vai agora para a região, tá certo, na Alemanha mais industrializada. Aí eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou explicar, mas depois eu quero que vocês se liguem no setor para ver se eu sei que a gente não tá no nível de comunicação aqui, tá certo? Eu não vou saber se vocês vão responder ou não. Mas eu creio que vocês vão pensar aí, tá? Eu espero que vocês acertem no que eu vou perguntar lá no finalzinho, tá? Então preste atenção. A região mais industrializada da Alemanha, ela vai se encontrar numa bacia hidrográfica, tá certo? Essa bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Rio Reno. Para, tá certo, os desorientados de plantão, que estão aí do outro lado, que estão pensando que danada é bacia hidrográfica. Eu sei que isso é assunto de sexto ano, mas bacia hidrográfica, para quem não se lembra, tá, é o conjunto, tá, de um rio principal e os seus afluentes, tá bem? Então, quando você tem um rio muito grande, você vai ter os rios menores que desaguam nesse rio grande. Você chama, nesse rio principal, né, o Rio Grande, você vai chamar aquilo ali de bacia hidrográfica, tá bem? Então, a região mais industrializada da Alemanha, tá, está localizada nessa bacia hidrográfica que está voltada, que está focada no Rio Reno, que é o principal, tá certo? É o rio principal da Alemanha. Então, a gente vai encontrar nessa bacia hidrográfica aqui do Rio Reno 3 regiões urbano-industrial. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao mesmo tempo, tá, além dele ser industrial, existem também cidades, né? Então, são cidades que não são somente, vamos dizer assim, totalmente industriais. Elas são cidades que atraem pessoas, tá? E, ao mesmo tempo, tem uma área separada para grandes indústrias, tá? Ela não é somente voltada para a indústria, como a gente vai ver aqui, ó, somente áreas industriais, tá bem? Então, aqui eu tenho as regiões urbano-industriais, ou seja, são cidades que possuem indústrias, e as áreas somente industriais, tá bem? A gente nessa região aqui, ó, urbano-industrial, a gente vai ter 3 importantes, tá? A chamada Reno-Ruhr, tá? A Reno-Meno e a Reno-Neckar.
Aqui, ó, na área, tá? Reno-Ru, a gente vai ter 4 cidades, né, importantes que ficam à margem desses rios aqui, ó, tá? Reno e Ru. Por isso que eu chamo de Reno-Ru, porque eu vou ter dois, tá certo? O rio principal e um afluente, né? E essas cidades, elas se localizam na margem desses rios. Então, vê só. Eu não botei ali, porque senão ia gastar muito espaço, mas aí vocês anotam, tá certo? Vocês botam aí do lado. Então, Düsseldorf e Colônia, tá certo? São as cidades que ficam na margem do rio Reno, tá? Essen e Dortmund, elas são cidades que se localizam à margem do rio Ruhr, tá? Você não precisa nem anotar se não quiser. Por quê? Porque eu já botei essas duas aqui, ó, Düsseldorf, tá? E Colônia, ficam à margem do rio Reno. Essen e Dortmund, que ficam às margens do rio Ruhr, tá bem? Aí eu vou ter outras cidades também importantes na Alemanha, tá? Industriais, no caso, né? Mainz, tá? Mainz, que fica nas margens do rio Reno, tá? E eu vou ter Frankfurt, que eu acho que vocês já ouviram falar em Frankfurt, tá? Que fica às margens do rio Meno, tá? Cuidado para não confundir, é Reno e Meno. Reno é o principal, né? E Meno vai ser o afluente. Na área, tá? Reno-Neckar, eu vou ter, ó, Meien, tá? Que fica às margens, né? Do rio Reno, ou seja, não é bem nas margens, é na confluência, ou seja, na junção, tá certo? Na junção do rio Reno e do rio Neckar, né? Vai ficar aqui nessa área, tá? Eu tenho Meien e Stuttgart, tá certo? Stuttgart, que fica na margem do rio Neckar, tá bem? Vejam só, eu não sei, a gente não tá no fim da aula ainda não, mas eu não sei se vocês já perceberam. Por que dá preferência às cidades industriais serem à margem de rios? Pensa aí direitinho. A gente sabe, né, que como a gente já tem conversado aqui também em história, que normalmente as primeiras civilizações, elas deram preferências a ficarem localizadas à margem dos vales fluviais, ou seja, dos rios. Por quê? Porque a importância, tá, da plantação, né, de beber água, de lavar roupa, de tomar banho. Então eles preferiam ficar às margens dos rios pela felicidade, não, pela facilidade. Eu tô meio hoje assim. Pela facilidade, tá? De não ter que ir atrás da água, né? Então os canais de irrigação. Mas a gente tá trabalhando aqui a questão industrial, tá bem? Então por que, né, a ideia de você focar, no caso na Europa, você focar, né, as grandes indústrias, os grandes centros industriais, né, urbano-industriais, nas questões das margens dos rios. Pensa aí direitinho. Responderam? Não? Vê só, no início da aula, no início da aula de geografia, tá certo, nas aulas anteriores, a gente já tinha comentado que há uma diferença na Europa e aqui na América. Isso não é pequena, é grande, principalmente na questão do transporte. Eles dão preferência ao transporte o quê? Hidroviário, tá certo? Por quê? Porque vai ter aquela questão de gastar menos, vai ter aquela questão, tá certo? De você ter, vamos dizer, você ter que ajeitar a embarcação de 10 em 10 anos, tá? Então, a nível, né, de custo é bem melhor, né? Então, eles favorecem essa questão de você, tá certo? Ter os grandes centros industriais voltados para as margens justamente por causa disso. Imagina direitinho, você não ter que enfrentar estrada para fazer o transporte de mercadoria. Você tem uma indústria naquela cidade que fica perto de um rio, então você transporta até aquele rio e dali, tá certo? Aquele rio vai, vamos dizer, aquele produto, tá certo? Vai pegar uma embarcação e dali vai direto para aquele país. Então é muito mais rápido, tá certo? Além de ser muito mais rápido, vai se gastar bem menos, tá? Já que a gente tá falando de cursos fluviais, a gente vai ter, ó, as áreas industriais, ou seja, essas áreas aqui, elas são totalmente industriais, tá bem? Aqui praticamente não mora, né,
ou seja, eu sei que a gente vai falar aqui de Berlim. Eita, professora, Berlim tem gente? Tem. Mas ela, tá certo, se eu for comparar a essas áreas aqui, tá? Eu vou ter um número maior de indústria, tá bem? É isso que eu queria deixar aqui claro. Então, Berlim, tá? Ela fica situada às margens do rio, tá? De um rio chamado Rio Spree. Aí eu tenho Hanover, tá? Que também fica situada à margem de um rio, o chamado Rio Leine. Dresden, tá? Que também fica junto com Hamburgo, tá? Que é uma cidade nas margens do rio Elba. Então, cuidado para não confundir, porque aqui, ó, além da cidade, tá certo, de Hamburgo, né? Eu vou ter um porto também bastante importante, que é o Porto de Hamburgo, na Alemanha. Tá? Então, é de lá que partem, né, um grande número de produtos para outros países. Tá? Então, o maior porto na Alemanha é Hamburgo. Né? Depois eu vou ter outros portos importantes, como, por exemplo, o Porto de Munique, também situado em um rio, tá certo? O rio Munique. Eu vou ter Nuremberg, tá? Que também, tá? Vai ser chamado o canal Meno-Danúbio ou... Tá? Muita gente não conhece nem como canal Meno-Danúbio, porque ele é chamado de Eurocanal, tá? Por quê? Porque ele tem, vamos dizer assim, foi um canal aberto, né? É um canal de rio, tá? Aberto, ele tem 170 quilômetros e ele liga, tá? A cidade, ó, na Romênia, tá certo? A cidade, a Romênia, não é cidade, é o país, perdão, tá? A Romênia que fica no Mar Negro, tá certo? Até a Holanda, que fica no Mar do Norte. Então, eles abriram o canal para facilitar, tá? Então, Nuremberg, tá? É justamente essa cidade aonde a gente encontra o Eurocanal, tá? Que tem 170 quilômetros, que vai ser chamado de Eurocanal, por quê? Porque ele liga, tá certo? Um país a outro país, tá bem? Então, vamos dizer assim, ele é, tá certo, o maior canal na Europa, tá? Que serve como, vamos dizer assim, ponte, né? De um país para outro, para fazer comércio através dos rios, tá bem? Então, é só se ligar aí, tá? Da questão industrial, né? Que essa questão industrial, ela é feita com maior facilidade justamente por causa dos canais fluviais, tá bem? Então, até a próxima aula, tá? Quem tiver dúvida, me procura lá no privado, tá bom? Cheiro!